Imu ergue a espada vazio e crava no peito de Luffy. Não é um golpe qualquer, é uma sentença. Joy Boy jamais seria tão fraco. Essa frase não é só desprezo, é uma pista, e ela abre a porta para algo que ninguém está pronto para ver. Quer saber mais sobre isso? Então me acompanha nesse vídeo. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Antes desse vídeo começar, desce aqui embaixo, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum outro conteúdo e também considera se tornar um membro para ter acesso a muita coisa exclusiva que tá por vir. No capítulo 1188 do mangá de One Piece, Luffy está no chão, perfurado. Lembra alguma coisa? Deveria. É quase o espelho exato do que aconteceu em Alabasta, quando o Crocodile enfiou a mão no peito de Luffy e achou que tinha acabado com ele ali. Só que não acabou, porque em One Piece essa cena nunca é o fim, é o começo de outra coisa. E tem um detalhe que quase ninguém comenta: Imu não usa a espada vazio contra qualquer um, é uma arma reservada para ameaças que o próprio governo considera acima do normal. Imu não está punindo um pirata rebelde, ele está tentando apagar algo que reconhece como perigo demais para existir. Isso muda tudo, porque significa que a derrota, entre aspas, do Luffy para Imu é na verdade uma tentativa desesperada de impedir que ele chegue em algum lugar. Presta atenção nisso. Toda vez, eu digo toda vez, que Luffy foi jogado pro buraco mais fundo, ele voltou mais forte. Contra Lute, quase morto, nasce o Gear Second e o Gear 3. Contra Doflamingo, no limite, nasce o Gear 4. Contra Kaido, morto por alguns segundos, nasce o Gear 5. Não é força de vontade, é um padrão que Oda vem repetindo há anos, de propósito. E o mais interessante, cada evolução exigiu um limite mais extremo que a anterior. Contra Lute foi exaustão, contra Kaido foi a morte literal. Se essa escala continuar, o próximo gatilho não pode ser só apanhar muito, tem que ser algo maior que a própria morte. E é exatamente isso que a cena com Imu representa. E se o padrão é real, o que vem depois dessa quase morte contra o ser mais poderoso do mundo? No episódio 1145 do anime, uma fala rápida que é muito fácil de ignorar. O Arcuri menciona uma forma original de Nika, uma forma anterior ao que conhecemos como o Gear 5. Detalhe, essa cena não existe no mangá, foi escrita direto pro anime e supervisionada pelo próprio Oda. Isso não é um enchimento, isso é um mapa. E o Oda já fez isso antes, usar o anime para plantar informação que o mangá ainda não estava pronto para revelar. Quando o estúdio pede autorização para incluir uma fala assim e o Oda aprova pessoalmente, é porque aquilo importa pro futuro da história. Forma original não é um termo qualquer, sugere que o Nika que vimos até agora é uma versão adaptada, talvez simplificada, incompleta, de algo mais antigo. Olha pro Chopper, 7 formas diferentes, cada uma mais bruta que a outra. Olha pro Kaido, Zoan mítica, múltiplas fases de poder. Agora pergunta, por que o Nika seria diferente? Porque a fruta mais poderosa do mundo teria só uma forma. A resposta mais lógica é a mais assustadora. O Gear 5 é só a etapa intermediária, a forma híbrida, não a forma completa. Pensa na lógica das Zoans míticas. Elas sempre têm uma forma de transição antes da forma final, geralmente mais instável, mais difícil de controlar. Se Nika segue essa mesma estrutura, o Gear 5 que nós conhecemos hoje, com toda a sua borracha branca, o sorriso confiante, poder acima da realidade, pode ser apenas exatamente essa fase intermediária. Bonita, poderosa, mas ainda não o topo, ainda não completa. Repara numa coisa, Imu tem um anel de luz atrás da cabeça, Zaza também tem, Luffy mesmo em Gear 5 não tem. Isso não é estético ou apenas estético, isso é uma hierarquia visual que Oda desenhou com intenção. Existe o Agoromo, comum entre zonas despertadas, e existe a auréola, exclusiva de entidades divinas. Luffy ainda não chegou lá, e o caminho até essa auréola pode ser exatamente essa forma original, escondida. Em praticamente toda a cultura visual de fantasia, a auréola representa um status quase sagrado, algo que separa um ser poderoso de um ser transcendente. Oda não desenha isso à toa. Se um dia Luffy ganhar essa auréola, não vai ser só
só mais um upgrade de poder. Vai ser a confirmação visual de que ele alcançou o mesmo patamar que Imu. Kong Gun, Beijirang Gun, nomes que parecem só estilosos, mas não são. Vem direto da mitologia hindu. Hanuman, o deus macaco, filho do vento Vayu. A fruta do sol de Luffy, o nome do avô, do pai, dele mesmo. Monken de Garp, Monken de Dragon, Monken de Luffy. Os golpes batizados com nomes sagrados remetentes a gorilas. Nada disso é coincidência. E na mitologia, Hanuman tem uma forma mais antiga e mais bruta, mais selvagem que a forma divina que todo mundo conhece. Na lenda, antes de se tornar o Hanuman calmo e sábio que ajuda os heróis, existe uma versão dele descontrolada, movida por instinto puro, quase impossível de conter. Se Oda está usando essa mitologia como base, faz sentido que o Gear 6 tenha justamente essa dualidade, uma fase caótica antes da fase serena e definitiva. Antes de Dressrosa, um boato circulava. Durante Dressrosa, depois que Luffy aparentemente derruba Dom Flamingo, um boato começa a se espalhar pela ilha. Um gladiador do Coliseu jura ter visto Luffy medindo 8 metros de altura. Depois um civil repete a mesma história. Ridículo, né? Exagero típico de quem viu de longe na euforia do momento. Só que, espera, Luffy realmente alcança proporções gigantescas no Gear 4, no Bondman, e principalmente no Gear 5, onde o corpo dele se expande de um jeito que lembra e muito a descrição daquele boato exagerado. O povo de Dressrosa não sabia nada sobre Gears, não sabia nada sobre a fruta de Luffy, mas sem querer, descreveram uma verdade antes da hora. Isso mostra uma coisa importante sobre como Oda constrói esse mundo. Às vezes, um fato parece distorcido, mas carrega um fragmento de verdade escondido dentro do exagero. E é exatamente esse tipo de fragmento que está circulando agora. Só que dessa vez, o boato não fala de um gigante, fala de um macaco. Se o padrão se repetisse, até um boato bobo pode carregar um pedaço de verdade, então esse nome não é só folclore, e aqui está o perigo real por trás dele. Quando Chopper entra no Monster Point, ele quase perde o controle do próprio corpo. Se a forma original de Nika seguir essa mesma lógica, o próximo poder do Luffy pode não vir domado, pode vir como caos puro, uma fase bestial sem controle, antes de qualquer domínio. Imagina isso, Luffy finalmente alcançando o poder que pode derrotar Imu, mas nesse processo, perdendo a própria consciência. Como será que verdadeiramente aconteceria? Lutando contra o inimigo mais forte da história, enquanto também luta contra si mesmo. Seria a virada mais tensa da série. Agora não é mais sobre será que o Luffy é forte o suficiente, mas será que o Luffy consegue sobreviver ao próprio poder? O poder que salva Luffy pode ser o mesmo que quase o destrói. Toda vez que Luffy caiu, ele voltou mais perigoso. Gear 2, Gear 3, 4, 5. Agora, ele caiu de novo, contra o inimigo mais forte que já enfrentou, empalado pela mesma espada que apaga reis. E se o padrão de Oda continuar, o que vem a seguir não é só mais um Gear. Pode ser a forma final, pode ser a auréola que falta, pode ser o macaco demoníaco de uma lenda, e pode ser ao mesmo tempo a coisa mais descontrolada que Luffy já experimentou. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. Mas e você, o que acha? Comenta aqui embaixo as teorias de vocês, o que você acha dessa teoria. Vamos continuar debatendo sobre isso aqui embaixo nos comentários. Espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Clique em um desses que tá aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai curtir. Considera se tornar um membro, apoia meu trabalho por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.